Olá amigos, eu sou o Ali e esse é mais um episódio do Filosofia Informal. Sejam bem-vindos! Bom pessoal, para quem está acompanhando já o blog tem alguns dias, vocês sabem que a gente está produzindo a série das Leis Universais segundo o livro Kybalion e a gente está iniciando nessa semana o assunto Paradoxo Divino, que é um capítulo do livro Kybalion. Mas antes da gente falar desse assunto que é muito delicado e que realmente você pode falar que a gente é um bando de filósofo doido e maluco, a gente vai amaciar vocês com alguns paradoxos da vida cotidiana que a gente vive em nossas vidas. E são paradoxos que se a gente não praticar eles, a gente conhece alguém que pratica eles. E eles estão relacionados diretamente com a indústria do Good Vibes Only. Traduzindo diretamente do inglês, apenas boas vibrações. Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, já deixa o seu like aqui embaixo. Se você gostar do conteúdo que você vai ver hoje, também compartilha com a galera, com os amigos, manda pra família, manda pros desconhecidos, põe na sua timeline. Segue a gente no canal do YouTube, segue a gente no Instagram, porque se você gosta desse conteúdo, esse é o nosso termômetro. São os likes, são os comentários, são os compartilhamentos que vocês fazem pra gente, que esse é o nosso termômetro para direcionar o conteúdo que a gente está produzindo para vocês. E se você também não conhece o nosso blog, acessa ele lá, porque os vídeos que você assiste aqui no Instagram ou aqui no canal do YouTube, eles são apenas uma extensão do que acontece lá no blog. Lá no blog você vai achar tudo bem desenrolado, com mais profundidade, porque isso aqui é só a pontinha do iceberg. Então, se você ainda não conhece o blog do Filosofia Informal, você está perdendo seu tempo da sua vida. Corre lá e já acessa que eu sei que você vai gostar. Bom, pessoal, lá no blog na semana passada, eu trouxe um texto de Sahaj Kalimann que traz uma reflexão muito profunda sobre a essência das pessoas, que elas estão, como que eu posso dizer, ignorando ou esquecendo a real essência delas, mascaradas por produtos, sejam eles tangíveis ou não, de uma indústria que está lucrando com o seu bem-estar, que é a indústria do Good Vibes Only. Esse texto do Sahaj Kalimann, se você não conhece, vai lá no nosso blog, lê ele, tá o texto completinho lá na matéria da indústria do Good Vibes. Mas eu vou resumir um pouquinho para vocês. Ele traz uma reflexão que ele pergunta quem é você, que é o nome do texto, quem é você? E ele traz uma reflexão muito interessante que ele não quer saber a sua religião, ele não quer saber quais são seus espíritos de luz, seu animal de poder, se você tem mandala ou não na sua casa, se você dorme com filtro de sonhos, se você acende incenso, se você se bate com chicote, se você vai 3 vezes na semana para a igreja, se você reza para já, para lá, para não sei quem. Enfim, é um texto que ele traz uma reflexão que ele não quer saber espiritualmente quem é a pessoa, qual é a essência dela. Ele quer saber, ele pergunta quem é você no seu lado sombrio. Quando você tá triste, se você consegue acolher a sua tristeza. Quando você sente raiva no seu coração, se você sabe identificar a raiva e controlá-la. Ele pergunta se você sabe ser vulnerável. Ele pergunta o quão bem você sabe ouvir, se você não fica conversando com as pessoas apenas esperando a sua vez de falar. Ele pergunta quanto de amor você irradia do seu coração, como você trata seu parceiro, seus filhos, as pessoas que você não conhece, quanto de fraternidade você pratica no mundo. E ele fala justamente perguntando quem é essa pessoa por trás de toda essa máscara da indústria do Good Vibes Only, porque sempre as pessoas acabam direcionando a sua energia para esse lado do bem-estar, esquecendo que elas também são sombra, que elas também são tóxicas, também têm trevas, também têm raiva, também têm ódio e que tudo isso faz parte da vida do ser humano. Tudo isso faz parte da gente. Que antes de toda essa história espiritual que todo mundo traça, eu tenho a minha, você tem a sua, fulano tem a dele, ciclano tem a dele, todo mundo tem a sua história espiritual. Só que por trás da sua história espiritual, quem é você como ser humano aqui no mundo? E o que acontece com essa indústria do Good Vibes Only é que quando a gente fala de filosofia, de quântica, espiritualidade ou de qualquer assunto relacionado ao bem-estar, é ignorado totalmente o fato de que somos luz e sombra, que nós somos seres humanos que erramos, acertamos, que somos muito bons às vezes, mas que também somos tóxicos, que a gente é bom e ruim, tudo isso dentro do mesmo ser, e que isso é o normal.
é anormal alguém estar bem o tempo inteiro, que é anormal alguém estar mal o tempo inteiro. O que diferencia uma pessoa é como ela canaliza essa energia para viver a vida dela. Porque sentiu ruim, todo mundo vai sentir. Mas o que a indústria do Good Vibes Only não pratica, o que essa indústria não vende, é como você tem que abraçar os seus demônios. E essa indústria não realiza nenhum tipo de prática com preceito real de desenvolvimento filosófico, espiritual, pessoal, material, mental, em todos os planos universais da vida. Não tem nenhum preceito de desenvolvimento se não há estímulo de você reconhecer uma dor, reconhecer uma frustração, ou seja, o seu lado sombrio. Todos esses sentimentos negativos que a gente acaba carregando durante a vida, experiências, não existe nenhum preceito de uma real prática para com o nosso lado sombrio. Não existe nenhuma prática para estimularem as pessoas a reconhecerem e lidarem com o seu lado sombrio. Gente, calma, não estou falando que essas práticas são erradas. Não há problema nenhum na promoção de prática de meditação, de reiki, de cura, passe. Inclusive, todas essas práticas elas são muito boas. Elas são ótimas, principalmente para alguém que está procurando amadurecimento espiritual, fortalecimento espiritual. O problema está quando, durante essas práticas, há a negação do nosso lado sombrio. Quando há a prática de todas essas atividades, onde a gente tem que negar o nosso lado sombrio, é aí que está o problema. Porque essas práticas, elas vão ser paliativas se elas não forem desenvolvidas de uma forma correta. Se não há nenhum estímulo da gente abraçar os nossos demônios e encarar eles de frente. Basicamente é encarar nossos medos, nossas dificuldades, nossas dores, coisas que a gente evita enfrentar de frente durante a vida. Porque sabe o que acontece? As pessoas elas têm uma rotina que ela é muito atarefada. Então a gente tem cobranças o tempo inteiro, crítica, conta pra pagar, a gente tem filho, tem marido, tem esposa, tem chefe, tem trânsito, ônibus cheio e dívida atrasada. Em paralelo a tudo isso ainda tem pandemia acontecendo, um governo que sabota seu próprio povo. Você acha mesmo que alguém que vive uma vida tão tribulada dentro da rotina que a gente vive hoje vai conseguir parar e, com um passe, um reiki, uma meditação, criar algum tipo de medida que vai ser perpétua para a vida inteira se ela não tem nenhum estímulo de encarar todos esses problemas de frente para saber lidar, ou seja, canalizar a energia que ela está depositando naquilo? Cara, porque uma pessoa que vive uma vida que está tão atarefada, uma vida tão difícil, cara, dificilmente ela vai conseguir olhar para dentro com concentração e, primeiro, saber sentir as suas dores, suas dificuldades, segundo, saber identificar quais são e, terceiro, entrar num estado de paz e tranquilidade, que é o estado de espírito vendido pela indústria do Good Vibes Only, que é uma indústria que vende apenas um único estado interno, que é um de paz e tranquilidade. E ninguém é assim o tempo inteiro. A maioria das pessoas, elas não têm a paz que elas procuram, às vezes, dentro delas e muito menos ao seu redor. E essas pessoas, elas não praticam o controle de suas emoções e sentimentos simplesmente porque elas não conhecem eles. Simplesmente porque elas nunca nem experimentaram sentir dor, ressentimento, mágoa, tristeza. E experimentar o nosso lado sombrio não é exatamente a prática mais promovida pela indústria do Good Vibes Only, que inclui palestras, viagens, templos, retiros, mandalas, filtros dos sonhos, chás, passes, curas, enfim, inclui um monte de produtos e serviços de uma indústria onde o produto é você. Eu vou contar agora para vocês porque a filosofia diz que é tão importante a gente nos manter caminhando dentro de um ponto de equilíbrio. Entre a nossa luz e a nossa sombra. E não somente na nossa luz, como é a prática promovida pela indústria do Good Vibes Only. Porque na vida de todo mundo vai sentir tristeza, dor, frustração, ressentimento, ódio, rancor e todo tipo de sentimento negativo. Assim como sentimentos bons, como amor, honra, fraternidade, justiça, carinho. E a gente precisa saber reconhecer as nossas emoções e sentimentos para a gente reacionar melhor a nossa vida. Lidar com o nosso lado sombra é uma coisa nova para os seres humanos,
Porque quando a gente é criança, a gente é estimulado a ignorar que isso existe. Porque mostrar qualquer sinal de fraqueza é visto como vulnerabilidade. Então, a sociedade vai te forçar a esconder isso, guardar para dentro de você, ignorá-las. Mas com o tempo, tudo isso vai vir à tona. Uma hora vai descarregar essa cachoeira nas suas costas. E como você vai aprender a lidar com isso, sendo que você nunca foi estimulado a sentir dor, a sentir tristeza, a sentir fraqueza, a sentir vulnerabilidade? E a indústria do Good Vibes Only não promove você sentir a sua sombra. Muito pelo contrário, é uma indústria que promove que a luz é o bom e a sombra é o ruim. E nem tudo é bem assim como eles falam, não. Tudo isso faz parte da gente. E o que a filosofia ensina pra gente é que a gente precisa ter maturidade espiritual para quando a gente sentir dor, quando a gente sentir frustração, vergonha, que a gente possa experienciar esse sentimento, que a gente possa ter mentalidade e maturidade de canalizá-lo. Se você não tiver responsabilidade para lidar com a sua sombra, uma hora ela vai te causar algum problema na sua vida. O que a filosofia diz é que para a gente crescer espiritualmente, a gente precisa saber reconhecer que a gente é luz e sombra e que esses dois lados existem dentro da gente. Gente, é óbvio que ninguém é feliz todos os dias. Vai ter dias que você vai estar feliz, vai ter dias que você está triste e vai ter dias que não tem motivo para você estar triste e você vai estar. O que vai ser um fator de sofrimento ou não na sua vida vai ser em como você lidar com isso. A melhor maneira de iniciar um processo de cura é você sentir e questionar o seu lado sombrio. Sentir o lado ruim é tão importante quanto sentir o lado bom. Mas o que acontece é que sentir o lado ruim não nos dá prazer. E é uma manutenção que a gente precisa fazer na nossa vida, porque senão a gente vai se tornar seres humanos tristes, a gente vai terminar a nossa vida na merda. E eu acho que não é isso que as pessoas querem. Gente, nada floresce o ano inteiro na natureza e não espere isso de você mesmo. O que acontece é que quando a gente tem que lidar com o nosso lado sombra, o nosso lado escuro, o nosso lado terrível, é um lado que não nos dá prazer de lidar com ele, como é o nosso lado luz, o nosso lado positivo. Eu dei até esse exemplo lá no blog, que provavelmente uma viagem para algum retiro espiritual foi muito mais prazeroso para você do que em um momento de frustração você ter que lidar com um relacionamento abusivo, ou a demissão de um emprego dos sonhos, ou a frustração de um amigo que te passou a perna. Porque o grande as de lidar com a nossa sombra é que ela não nos dá prazer. É como quando você vai no banheiro, tem que se limpar, quando você no fim do dia tem que escovar os dentes, quando você tem que arrumar a sua cama, quando você tem que pentear o seu cabelo, quando você tem que fazer qualquer tipo de atividade da sua rotina que não te dá prazer. É apenas manutenção. E tudo bem para algumas pessoas arregaçarem as mangas e abraçarem os seus demônios e lidar com a sua sombra de frente, enquanto outras pessoas preferem ignorá-los. Lidar com o nosso lado sombrio é fazer a manutenção da alma. E é um grande exercício de barra para a alma. A gente aprende a nos perdoar, a gente entende qual era o nosso nível de maturidade quando a gente viveu certas situações da vida. A gente aprende a olhar para nós mesmos com muito mais carinho. Você pode ter certeza, você vai falar, Alisson, obrigado por essa dica de ouro. Sempre quando você se sentir triste, do nada, acordei de manhã para trabalhar, tô no trânsito indo trabalhar e do nada tô me sentindo triste. Questiona a sua tristeza, sinta ela, não ignore. Tá se sentindo frustrado? Sinta. Tá sentindo raiva? Sinta ela. Mas eu não tô falando que você tem que explodir com qualquer pessoa, porque ninguém tem nada a ver com o que acontece dentro da gente. Mas a gente precisa senti-las, a gente precisa aprender a reconhecê-las. Porque se você não aprender a reconhecer as suas emoções, você vai ferir pessoas que não têm nada a ver com elas. O super trunfo dessa questão está em como você lida com seus momentos desagradáveis. Em como você lida com seus momentos que não são prazerosos, que não são excitantes, que são só manutenção. Eu comece de verdade a encarar toda essa manutenção do nosso lado sombrio como a gente faz com a nossa manutenção das coisas materiais da vida. Porque lidar com os nossos sentimentos negativos é tão importante quando você vai no banheiro e tem que limpar sua bunda. É apenas manutenção. A indústria do Good Vibes Only, ela jamais vai formar
o caráter de uma pessoa para um lado positivo ou promover um desenvolvimento espiritual na vida de alguém, se essa técnica ou essa prática está trabalhando só com a sua luz. Se você está participando de alguma técnica ou de alguma prática que só está trabalhando com o seu lado luz, então essa técnica não é para você. A nossa força, ela vem das dificuldades que a gente enfrenta durante a vida e a maturidade em como lidamos com elas. Isso é um convite para ser adulto. E ser adulto é ser mestre da sua vida. É você não negar a sua sombra, saber que ela existe, senti-la, mas você não deixar ela te dominar. Esse é o verdadeiro mestre da sua vida. O mestre da sua vida não cai em papinho de pessoas ou em papinho de técnicas ou de produtos que vão te promover um bem-estar. Isso é uma indústria onde o produto é você. Bom, pessoal, esse grande paradoxo que a gente vive, né, do bem-estar, que a gente só, para ter bem-estar, a gente tem que estar na nossa luz, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar sempre reluzente, sorridente. Esse é o grande paradoxo. Uma indústria em que não quer que você esteja bem. Porque se você ficar bem, você vai parar de consumir esses produtos e essas práticas. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, comenta. Se você quiser trazer alguma reflexão sobre o que a gente falou hoje, fiquem à vontade. É sempre um grande prazer interagir com vocês. Quero agradecer a todas as páginas de espiritualidade que ajudaram a produzir esse conteúdo de hoje. É um conteúdo que eu já estava com muita vontade de trazer eles para vocês já. Que é um conteúdo muito especial e que ele vai introduzir o tema Paradoxo Divino, que é o tema da próxima semana aqui no Filosofia Informal. Se você ficou com a gente até o final do vídeo, eu agradeço muito a sua atenção. Muito obrigado e até mais!